Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, se você ainda não leu o livro de Malaquias numa só assentada, eu te encorajo a fazer. Te encorajo a fazer isso, inclusive lendo em voz alta, porque você vai, como se estivesse ouvindo a voz do profeta Malaquias soar aos seus ouvidos. E, em última análise, a voz do próprio Deus falando ao seu coração. E Malaquias fala que todos tinham afastado da lei de Deus, todos tinham quebrado a aliança de Deus, um a um tinham quebrado a aliança do Senhor. No capítulo 1, versículo 2, ele fala que toda a nação fez isso, inclusive os sacerdotes. Eles não tiveram temor ao Senhor e levavam, inclusive, animal cego, animal aleijado, levava pão imundo para a mesa do Senhor e enfrentaram dificuldades para cultuar ao Senhor, cultuavam o Senhor com desdém, não com zelo. Então Malaquias chama a atenção do povo para uma volta ao Senhor. Então no capítulo 1 e 2 ele diz: toda nação, volte-se para Deus, volte-se para o culto a Deus, leve o culto a Deus a sério, volte à aliança de Deus que vocês têm quebrado. E nos capítulos 3 e 4, o apelo de Deus por intermédio do profeta Malaquias é para uma volta pessoal agora. Vocês precisam, cada um de vocês, individualmente, voltar ao Senhor. Por quê? Deus estava disposto a perdoar a nação, e não somente a nação, mas aqueles que estiverem com o coração penitente. Os corações deles estavam impenitentes. Estavam falando palavras duras contra Deus. Estavam dizendo: olha, o ímpio é melhor do que nós. O que adiantou nós jejuarmos? O que adiantou nós guardarmos os preceitos de Deus? Olha o ímpio como que está, profeta. E Deus fala: volte para mim. Volte para mim e faça teste comigo, se vocês preferirem. Eu vou abençoar a vida de vocês. Mas caso vocês não voltem, eu vou amaldiçoar, inclusive, a bênçãos que eu dei a vocês. Então, Deus estava conclamando, através do profeta Malaquias, uma volta da nação, uma volta do sacerdote e também uma volta pessoal do povo de Israel. E agora, não tem mais volta. No capítulo 4, Deus agora diz: eu vou enviar o juízo. Eu vou enviar agora o juízo. Quem vai subsistir esse juízo? O que vai acontecer? Agora todos terão que se deparar com um grande e terrível dia do Senhor. Então, como Deus vai agir agora? O que de fato Ele vai fazer? E qual o método que Ele vai usar? Você quer vir comigo então para nós olharmos juntos esses versículos, esses 3 versículos? Por isso eu vou falar nesta noite aqui, irmãos, para nós, que o dia do Senhor será marcado por momentos terríveis e grandiosos. Terríveis e grandiosos. Esses 2 momentos que marcarão o dia da vinda do Senhor. E esse dia é terrível. Por que ele é terrível? Porque ele vai trazer juízo definitivo sobre os perversos. Diz o profeta: eis que vem. Queridos irmãos, Deus sempre visita o mal com castigo. E Deus sempre galardoa o bem com as bênçãos. E estas visitações de Deus são para mostrar que Ele está acima da nossa cabeça, Ele governa o mundo, que não existe nenhum governo alheio a Ele, todos estão subalternos a Ele, todos devem obediência a Ele,
todos têm que abaixarem a cabeça diante dele. Por isso Deus galardoa o bem, mas também pune o mal. Não é uma reprimenda para aqueles que estavam dizendo para o profeta Malaquias: ué, o que adiantou servir a Deus? Onde está o Deus do juízo? Não passamos por aí no capítulo 2, versículo 17? Onde está o Deus do juízo? Eles foram muito insolentes contra Deus, na verdade, irmão, muito insolente. E aqui Deus agora fala, Malaquias fala para eles: eis que vem o dia e arde como fornalha. Ele vem trazendo juízo. E por que é necessário o juízo? Porque Deus é justo, simples assim. Ele vem com juízo porque a justiça está com ele. Porque Deus não tem o culpado por inocente, e Deus não tem o inocente também como culpado. Porém, irmãos, do outro lado da justiça humana há muitas falhas, e não são poucos os casos que o beneficiado, principalmente aquelas pessoas endinheiradas, políticos, empresários, não são feitos justiça a eles. E é por isso que é necessário que Deus venha com justiça para equilibrar as coisas, para mostrar que Ele governa o mundo com justiça e também com equidade. E inspirado pelo Espírito Santo, Malaquias diz que o juízo de Deus será universal. Ele vai fazer juízos todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Todos soberbos, todos que cometem perversidade. O arrogante, não é, irmãos? Aquele homem arrogante, nariz empinado no mundo, tem dinheiro, compra juiz, contrata os melhores advogados, não é verdade? Desdenha de Deus, fala mal de Deus, não quer saber de Deus, brinca com Deus, brinca com a igreja, afronta a igreja. E aqui o Espírito Santo nos fala nessa noite, através da sua palavra, que Deus vai trazer juízo sobre todos os soberbos e todos que cometem perversidade. Então é todos. E como que Deus vai fazer isso? Serão como restolho. Restolho, amados irmãos, o que é restolho? É tudo aquilo que restou de uma colheita. É palha sem grão, que não serve para nada a não ser combustível para ser queimado. Todos serão como restolho diante do Senhor. E não somente que o juízo de Deus será universal, o juízo de Deus também, diz Malaquias, que será definitivo, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Quando os homens da agricultura querem cortar uma árvore para ela brotar depois, eles não cortam a raiz, cortam somente o tronco, na esperança de que ela brote e dê galhos novos e robustos e dê frutos. Mas aqui não. Aqui Deus diz: não, eu vou queimar inclusive a raiz, não vai ficar nem raiz e nem ramo. É uma imagem clara de Deus dizendo: todos vão comparecer diante de mim e não vai sobrar nada. O juízo será definitivo, não vai haver esperança. Essa árvore nunca mais terá contato com o solo, nunca mais usufruirá dos nutrientes da chuva e da terra, nunca mais usufruirá da luz solar e dos ventos. Ela estará definitivamente excluída das benesses de Deus e da vida, uma árvore queimada na raiz. Mesmo arrancada e cortada, ela terá uma existência, mas sem verdor, sem beleza. Mas aqui Malaquias diz que ela será queimada, ou seja, essa árvore se tornará noutro processo químico, que são cinzas. E jamais ela se tornará uma árvore. Essas cinzas, irmãos, é para mostrar o juízo absoluto e definitivo de Deus sobre os soberbos e todos aqueles que cometem perversidade. Então o profeta diz: eu vou vir, Deus vai vir, e Ele vai trazer juízo sobre todos. Inclusive aqueles que o profeta diz
soberbo de Israel, onde está o Deus do juízo? Não adiantou nada servirmos a Deus, não adiantou nada fazer jejum, não adiantou nada obedecer os preceitos de Deus. Será que tem pessoas que falam isso hoje? Será que tem pessoas arrogantes também? O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, ele disse que quando o semeador saiu a semear, parte da semente caiu em solo rochoso, meio de espinho. Pessoas vêm para a igreja, irmãos, ávidas para receber bênçãos de Deus. Ah, eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas vem as dificuldades, Jesus falou, vem as tribulações, vem os problemas. Aí cai naquilo que esses irmãos aqui de Malaquias estavam dizendo. O que adiantou isso? Eu ir para a igreja. O que adiantou eu servir a Deus? O que adiantou eu observar os preceitos de Deus? Se eu estou em pior condição do que o ímpio. Olha a vida do ímpio. Eu estou, aqui no nosso contexto Brasil, eu estou esperando na fila do SUS há anos. Olha o ímpio, ele tem o melhor convênio. Não adianta servir a Deus. Não, irmãos. Diz Paulo que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. E Apocalipse capítulo 21 diz que o Senhor fará novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E diz João, que Jesus falou para ele, e Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui não, irmãos, aqui é tribulação, aqui é luta, aqui é dificuldade, aqui é enfrentamento com o pecado, com soberbo, com perversidade, com injustiça. Mas ergue a cabeça que o novo céu e nova terra está chegando para aqueles que temem o nome do Senhor. Então esse dia será terrível para o ímpio, terrível. Eu fico imaginando, queridos irmãos, como será esse dia? As pessoas endinheiradas do mundo, os poderosos do mundo, chegando diante de Jesus. Não sei se Pilatos arrependeu do seu pecado, não sei. Mas como será que Pilatos chegará diante de Jesus naquele grande e terrível dia? Ele que colocou o dedo em riste o rosto de Jesus e mandou bater em Jesus. E ainda falou para Jesus, eu tenho autoridade, inclusive, para te soltar, para te prender. Como esse homem chegará diante do Senhor? E como os poderosos do mundo, os governantes do mundo, os imperadores de Roma, como eles chegarão diante de Jesus? Todos os soberbos e todos que cometem perversidade, diz o Espírito de Deus através da sua palavra, serão como restolho. Serão como a árvore queimada na raiz. Não tem mais esperança. Não tem, porque não temeram o nome do Senhor. Não temeram. E esse dia será grande, em segundo lugar, versículo 2 e 3. Porque a salvação dos piedosos será definitivamente concluída. Aí tem o mas, tem um adversativo aqui. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Observe a virada de posição aqui, irmãos. Com a adversativa, mas os ímpios serão como restolho. Mas você que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Você que está guardado pelo sangue de Jesus, espiado pelo sangue de Jesus, estão guardados. Estão agora, vão receber aquela bonita palavra do Senhor. Oh, como eu almejo essa palavra do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, mas os perversos, os que cometem perversidade, os que não levaram o culto a Deus a sério, os que desdenharam de Deus, não temeram a Deus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que dia grande para nós e terrível para aqueles que não estão com Jesus. Há um nítido, irmãos, contraste entre o justo e o perverso. E se você der uma olhada no capítulo 3, versículo 18 aí, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está tudo embolado agora, irmãos. Todo mundo no mesmo lugar.
Igrejas e mais igrejas são abertas. Tudo em nome de Jesus. Tudo usando o nome de Jesus como uma fonte autoritativa para fazerem supostos milagres. Estão todo mundo agora com a Bíblia na mão e pregando o nome de Jesus. Mas aqui Deus diz no versículo 18 do capítulo 3, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui ele delineia os passos que Jesus vai fazer. Ele vai vir como fornalha, ele vai tomando vingança sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Malaquias diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O terrível dia para os ímpios, e traz juízo severo e definitivo para aqueles que enfrentarão o juízo de Deus sem a justiça de Cristo. Mas o grande dia, ao invés de trazer juízo para os que temem o nome do Senhor, diz o nosso texto, vai trazer salvação. Traz salvação. A tradução aqui do hebraico para o português é salvação, mas lá no hebraico é cura, vai trazer cura. Cura da nossa alma, cura das nossas emoções, irmãos. Cura completa para nós. Nós sofremos de tantos males no nosso corpo, de tantos males também na nossa psique, mas quando esse grande dia para nós chegar, ele vai trazer salvação, vai trazer cura completa para nós. Às vezes morremos, muitos filhos de Deus morrem muito doentes, morrem quase que comidos de câncer, mas aqui tem uma promessa gloriosa, mas para vós que temeis o meu nome, eu vou vir trazendo cura para vocês. O Salmo 103 diz que o Senhor é que nos sara de toda a nossa enfermidade. Aí pensa muito, se Deus é aquele que sara de toda a nossa enfermidade, por que eu estou doente? Mas essa promessa é para o novo céu e a nova terra, e o perverso está fora. O perverso está fora. Aqueles que não estiverem escudados em Cristo, aqueles que não vestirem a roupa da justiça de Cristo, aqueles que adentrarem no salão com roupa própria, serão jogados para fora. Por isso, irmãos, que eu sempre falo aqui, sempre prego aqui abertamente, dizendo, amados irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. Apesar das dificuldades, dos problemas, até mesmo de doenças terríveis, que dói o nosso corpo, que traz angústia também para a nossa alma, vamos nos alegrar, porque o dia do Senhor vem, glorioso para nós, Ele traz salvação para nós, traz a cura definitiva para nós. Temer o nome do Senhor, irmãos, é viver de acordo com a santidade e justiça de Deus, é ter literalmente medo de ofender o Senhor com o nosso pecado, e não meramente medo de ser punido. Não, eu não posso pecar com medo de ser punido, eu não posso deixar de pecar porque eu vou ser punido, não. Eu deixo de pecar porque o pecado ofende a santidade de Deus. Ofende. E diz Malaquias aqui, nascerá o sol da justiça. Aqui, irmãos, está uma mensagem cristológica. O Messias, o Salvador do seu povo. No Antigo Testamento, Cristo é o sol da justiça. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, ele é chamado de a brilhante estrela da manhã. Que maravilha essa imagem aqui, irmão. Nascerá o sol da justiça. Lucas, capítulo 1, versículo 78, se você quiser ir para lá, vamos ler essa passagem para você perceber quem é esse sol da justiça e o que ele vai fazer para nós. Qual é a profecia de Zacarias aqui em relação a Jesus Cristo? Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para fazer o que, amados irmãos? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é o sol da justiça. E ele nasceu sobre nossa vida, trazendo luz para a nossa mente, desembotando, queridos irmãos, a nossa mente, aclarando, tirando as escamas dos nossos olhos, para ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus.
Ele vai trazer salvação, Ele é o sol da justiça. Ele vai trazer cura para a nossa vida. E Jesus mostrou isso quando Ele estava em Cafarnaum, que Ele tem esse poder de cura. Ele tem esse poder de curar não somente o corpo físico, mas também a alma. Desceram o homem paralítico do telhado, e quando, com muita dificuldade, descer aquele homem, Jesus dirige para ele, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, levanta e anda. Eu tenho poder para perdoar pecado, e eu te ordeno, levanta. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai vir. O apóstolo Paulo, quando estava debatendo com epicureus e estoicos, essa história está narrada em Atos 17, a massa da filosofia grega, do hedonismo, do prazer, do desprazer. E o apóstolo Paulo viu que tinha uma faixa escrito lá, ao Deus desconhecido. E o apóstolo pegou esta frase, numa faixa escrita lá, e ele começou a pregar. E ele disse, Deus preparou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que Ele destinou. Deus já preparou um dia, diz Paulo, que com justiça há de julgar o mundo. Ele vai julgar. Mas, irmãos, antes dele vir julgar o mundo, Ele já julgou os nossos pecados na cruz do Calvário. Os nossos pecados já foram julgados lá. E agora, queridos irmãos, é alegria no Senhor. É aguardar esse grande dia para nós. Oh, como, irmãos, nosso coração fica ávido para ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus tocar, para que possamos, irmãos, encontrar com o nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. Há um hino do coral muito antigo que diz, primeiro eu quero ver meu Salvador. Olha, irmãos, primeiro, com certeza, nós queremos ver o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Saltareis como bezerro solto na estrebaria. Aqui está o resultado do nascer do sol. Quando o sol nasce, todo o nosso medo vai embora. Por quê? Porque, irmãos, a noite sempre é temida e ficamos presos como os animais. Mas quando o sol nasce, a imagem aqui é de um pastor ir lá no redil e soltar os bezerros. Com o sol já por cima, os bezerros saltam alegre porque a noite já se foi. E é esta imagem gloriosa que o profeta Malaquias diz que vai acontecer conosco. Enquanto estamos aqui, irmãos, há um drama. Nós temos um drama, nós temos certos receios conosco mesmo. Apesar de que nós sabemos que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, mas nós somos humanos. Nós temos problemas ainda para lidar com isso. Mas quando o sol da justiça aparecer no céu, nós, diz o profeta Malaquias, nós vamos saltar como um bezerro solto da estrebaria. Liberdade, alegria, prazer, paz, harmonia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao nascer do sol, e era no nascer do sol que os animais eram soltos, e eles saltavam de alegria, e sem medo eles caminhavam, pulando pelo prado. E a salvação, amados irmãos, traz esse benefício para os salvos. E a comparação não é sem sentido. Nossos olhos foram curados, nosso entendimento também foram abertos. Agora podemos ver a glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui no culto. O ímpio não entende isso. Eles acham que nós somos retrógrados, que temos a palavra de Deus como absoluta. Ainda vocês continuam crendo nesse livro? Sim, é Ele que abriu os nossos olhos através do Espírito Santo. É Ele que abriu o nosso entendimento. Então temos o versículo 3, irmãos. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Mais uma vez, irmão, temos um contraste aqui. Agora os perversos nos humilham, pisam em nós, eles zombam da nossa fé, da nossa vida com Deus, nos chamam de retrógrado, de bitolado e até mesmo de acéfalos, sem cérebro. Vocês são sem cérebro, vocês não sabem raciocinar. Se derem para vocês, eu estava no cursinho uma vez, o professor estava falando mal da fé cristã.
E eu disse para o professor, o senhor não pode falar coisas que o senhor não entende. Ele diz, vocês são tão retrógrados que se eu der aqui uma questão simples de raciocínio lógico, vocês não resolvem, porque a mente de vocês é bitolada nesse livro bobo que o homem escreveu. Humilhação, não é verdade, irmãos? Mas é que Deus diz, vocês vão pisar os perversos, porque farão cinza debaixo dos vossos pés. Você lembra o que Jesus falou? Os humilhados serão exaltados. E aquele que se exalta será humilhado. A inversão, irmão, de posição agora. Há uma inversão de posição. Malaquias, irmãos, está levando o grupo dos tementes a Deus a recobrar sua memória sobre o que Deus fez com os inimigos de Israel na época de Josué. Vá para Josué, capítulo 10. Está lá no início da Bíblia, Josué, capítulo 10. Deus estava lembrando Josué sobre isso, ao povo de Israel naquela época, né, sobre isso. Josué capítulo 10, e versículo 24 e versículo 25. Josué capítulo 10, versículo 24 e 25. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Houve uma confederação de 5 reis para vencer Israel. E Deus avisou Josué, eles fizeram uma confederação de 5 reis para lutar contra vocês. E Deus deu vitória a Israel, e Josué pegou esses 5 reis, levou para o arraial de Israel, e pegou os israelitas, agora pisa no pescoço deles. É isso que Deus vai fazer com os nossos inimigos. Amados irmãos, agora nós somos humilhados. Agora nós não passamos como restolho diante dos olhos deles. Mas naquele grande dia, quando nós estivermos à direita de Jesus, o Senhor Jesus, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Exaltação. Agora, irmão, nós sofremos. Agora nós passamos por dificuldades. Mas, irmãos, vai chegar esse dia. E esse dia tem 2 momentos. Ele é terrível para o ímpio. Terrível, mas grandioso para nós. Essa, irmãos, é a vitória da igreja. Quantos foram mortos, pisados literalmente pelos ímpios? Quantos crentes serviram de espetáculo para divertimento de reis e de todo o povo? Quantos foram queimados, cerrados pelo meio, dilacerados por animais? Muitos morreram famintos e sedentos por causa do nome de Cristo. Mas nesse grande dia do Senhor, haverá uma inversão de posição. Antes fomos pisados, agora a igreja triunfa publicamente sobre os perversos. Vamos ficar de pé e vamos orar.